Oi, meu nome é Margarete Borges e no Aprendendo em Minutos de hoje nós vamos falar sobre os princípios do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa estão previstos no inciso 55 do artigo 5º da Constituição, quando diz: aos litigantes em processo judicial ou administrativos e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Litigância é o termo que descreve aqui as pessoas que são envolvidas em um processo, né? Que é o autor e o réu, ou seja, a pessoa que presta ali a acusação e o acusado. Lembrando que esse princípio aqui do contraditório e da ampla defesa, eles podem ser acionados, né, assegurados, tanto em processo judicial como em processo administrativo. E podem também haver outros, né? Quando a Constituição ela diz aqui, e aos acusados em geral, né? Então, pode haver alguns outros tipos de processo. Ou seja, a Constituição ela não se limita apenas aqui ao judicial e ao administrativo. Lembrando que o processo judicial ele pode ser de natureza civil, penal, eleitoral ou trabalhista. O princípio do contraditório ele é aplicado quando uma pessoa ela acusa uma outra processo, ou seja, ela entra com um processo contra uma outra pessoa, essa outra pessoa ela tem que estar ciente, ela tem que ser avisada de que está havendo ali um processo onde ela está sendo acusada. Daí já começa aqui o contraditório, onde ela vai poder ter a chance de contradizer aquilo que está sendo dito contra ela, né? E daí já entra aqui o princípio da ampla defesa, que está bem vinculado aqui ao princípio aqui do contraditório. Lembrando que o princípio do contraditório e da ampla defesa, eles fazem parte ali do princípio do devido processo legal, né? Que ninguém será privado nem de sua liberdade, nem de seus bens, sem o devido processo legal. E a partir do momento que uma pessoa é processada, que se segue todos os ritos ali de um processo, ela vai ter ali à sua disposição contraditória e a ampla defesa, né? A oportunidade de se defender. Lembrando que a ampla defesa, ela pode ter a autodefesa, né? Onde você vai dizer, a pessoa que está sendo acusada vai dizer que ela não fez tal coisa, né? Por exemplo, se uma pessoa é acusada ali de um homicídio, que o homicídio aconteceu às 9 da noite, ela vai dizer, não, às 9 da noite eu nem estava aqui na cidade, eu estava em tal lugar, tenho como provar, vocês podem ligar lá em tal hotel que foi onde eu fiquei, eu estava com tal e tal pessoa, que são meus amigos, vocês podem estar ligando para ele e vendo. Então, assim, a partir do momento que ela entra ali no contraditório, ela já está se defendendo, né? Já entra aqui no princípio da ampla defesa. Tem essa defesa pessoal, né, que é a autodefesa, e nós temos também a defesa técnica, que é a presença ali de um profissional que vai fazer essa defesa técnica, no caso é um advogado. Quando a pessoa não tem condições de bancar ali um advogado, ela vai ter direito ali a um defensor público. Entrando nessa questão aqui da ampla defesa, tem uma súmula do STF, que é do Supremo Tribunal Federal, que eu achei bem interessante para trazer aqui para nós, né, nesse Aprendendo em Minutos de hoje, que diz o seguinte: a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Então, assim, em processos administrativos, pode ou não haver ali a defesa técnica. Essa falta do advogado ali não agride aqui o princípio da ampla defesa, de acordo com essa súmula, né, que o STF editou. Só que nos processos judiciais, aí a coisa já muda de figura. Na súmula 523 do STF diz o seguinte: no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Então, assim, no processo penal, se não tiver ali a presença do advogado, né, para fazer essa defesa técnica, vai haver ali nulidade do processo se a decisão final ali do juiz for de prejuízo para o réu. Essa ampla defesa e esse contraditório, né, esses princípios da ampla defesa e do contraditório,
eles não precisam ser acionados em procedimentos. Podem ser em procedimentos do inquérito policial, em procedimento do inquérito civil ou em sindicância investigativa. Lembrando que a sindicância é um procedimento assim, de apuração dos fatos também, só que na esfera administrativa. Então, assim, por que não precisa haver aqui o contraditório e a ampla defesa em procedimentos? Tanto no inquérito policial como no inquérito civil ou em sindicância. Porque nesse momento a pessoa ela não está sendo acusada de fato, se está havendo uma investigação. Lembrando que essa investigação ela é anterior ao processo, né? A partir do momento que, por exemplo, no inquérito policial, a pessoa está apurando ali um crime e ela tem provas ali, de acordo com sua investigação, de que aquela pessoa de fato cometeu um crime, aí sim se vai abrir um processo contra essa pessoa, né? Para que ela possa ser julgada, para que ela possa ter ali seu devido processo legal e, se for o caso, ser privada ali de sua liberdade ou de seus bens, né? Só que assim, nesse período que está tendo ali a investigação, ela não precisa nem se contradizer da ampla defesa, porque ela ainda não está sendo, né, processada de fato. Se, por exemplo, no inquérito policial viu que não há crime ou aquela determinada pessoa não é autor daquele crime, não vai haver ali um processo. E o STF, né, existe uma súmula aqui do STF, o Supremo Tribunal Federal, a súmula 14, que eu achei interessante estar trazendo, que diz o seguinte: é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Assim, apesar desse procedimento, né, investigativo, o inquérito policial, ele não está sendo ali um processo, ou seja, a pessoa não está sendo acusada de fato, só que se ela já tiver tido a ciência de que está tendo ali uma investigação, né, envolvendo ali ela, se ela quiser, ela pode sim contratar um advogado e esse advogado, de acordo com essa súmula, ele pode ter acesso aos elementos de prova que já foram documentados, né? Agora sim, se houve ali a investigação e a pessoa ali responsável por aquela investigação ainda não documentou as provas, né, os elementos de prova que ele encontrou, ele não precisa disponibilizar isso para o advogado. Ou seja, ele só vai ter acesso àqueles elementos de prova que já foram documentados, né, que já foram ali redigidos, né, que já foram escritos. Então, né, eu achei interessante. Aí se pergunta, né, se nesse procedimento, né, do inquérito policial não há acusação, não precisa haver ali o contraditório e a ampla defesa, por que ele pode ter acesso, né, a esses documentos? Porque se for o caso, ele já vai antecipando ali, né, quais são os meios que ele vai usar para defender ali o cliente dele. Então, por esse motivo. Agora vamos ver uma questãozinha de concurso para ver como esse assunto tem caído nas provas. Tendo a Constituição Federal assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório nos processos administrativos disciplinares, o STF considera que a ausência da defesa técnica realizada por advogado gera nulidade desse tipo de processo. Essa alternativa está errada, porque assim, o STF ele decidiu que em processos judiciais precisa haver ali a defesa técnica. No caso aqui dos processos administrativos, essa defesa técnica, ela se a pessoa assim desejar, ela pode haver, mas se ela não estiver presente, ela não vai gerar aqui nulidade do processo, como nós vimos em aula. Uma outra questãozinha de concurso pergunta o seguinte: no devido processo legal, tem como corolários os direitos à ampla defesa e ao contraditório, os quais deverão ser assegurados aos litigantes nos processos judiciais. Tais direitos, porém, não se aplicam no processo administrativo. Essa alternativa também está errada, porque, como nós vimos, o contraditório e a ampla defesa, eles podem ser acionados tanto em processos judiciais como em processos administrativos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e não se esqueça de dar aquele joinha para estar ajudando aqui a divulgar o canal. Até a próxima!